que eu quis fazer? Qual a minha intenção em trazer este ensino ao longo de 7 quintas-feiras? Porque são 7 princípios, ou 7 pontos. Na verdade não tem nada a ver com o número 7 ser místico, que 7 quinta-feira você vai, não. Agora você precisa sim entender, absorver e guardar essas verdades. Elas são extremamente simples, chegam a ser infantis. Nós queremos coisa mais sofisticada. Não, nós não precisamos. O Evangelho veio para simplificar. A lei era extremamente sofisticada. Guardar os mandamentos, os preceitos, observar todas as normas da lei, era algo para mestre. O Evangelho veio desfazer tudo isso. O Evangelho veio lhe dar uma simplicidade de vida, porque o homem não alcançou, não cumpriu, não consegue cumprir a lei. Então, se você assistir o primeiro vídeo, o segundo, o terceiro, ou se você ouviu as 3, hoje você vai estar ouvindo a terceira palavra sobre a fé, você precisa reorganizar a sua fé. Você precisa reorganizar a sua crença. Então, essas verdades aqui, elas são libertadoras. Hoje eu vou falar um assunto sobre recebendo o perdão completo de Deus. Mas eu já recebi o perdão. Vamos ouvir, talvez você descubra que muita coisa que acontece na sua vida, talvez seja as consequências de você carregar dentro de você peso de condenação. Talvez muitas reações negativas, erradas, seja porque você carrega sentimento de falhar, fracassar. Puxa, falhei. Aí daqui a pouco você está irritado, daqui a pouco você está brabo com alguém, e você não sabe do que é. Talvez, se você parar e examinar, você vai descobrir que está carregando um fardo de condenação, uma culpa. Errou com alguma coisa e está se sentindo culpado. Então, quando você entender isso, de se auto-ministrar com o perdão de Deus, você vai ser uma pessoa livre. Então vamos lá. Eu quero que você abra a sua Bíblia, e o Felipe é o meu assessor para as quintas-feiras, em Romanos, capítulo 5, versículo 8 e 9. Romanos, capítulo 5, versículos 8 e 9. É muito interessante nós entendermos a graça de uma maneira mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. O 9. Logo, muito mais agora, justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, ou salvos da condenação. É muito interessante a gente entender que parece que quando a gente está no mundo, você é um pecador, vive no pecado, é adultério, é roubo, é mentira, é prostituição, enfim, é tudo que não presta.
e alguém fala de Jesus, você aceita Jesus e recebe o perdão, e você se sente bem. Aí no primeiro tropeço que você dá, você carrega esse fardo para o resto da vida. Ou seja, parece que esse perdão foi só enquanto eu não conheci o Evangelho. Depois que eu conheço o Evangelho, se eu pecar, eu estou frito. Agora que eu sou amigo de Deus e que eu estou reconciliado com Deus, agora não posso pecar mais. Porque se isso acontecer, Ele vai me... Ei, tem uma coisa errada aí, não tem? Se quando eu era um pecador, inimigo de Deus, blasfemo, desobediente, ingrato, injusto, Deus me aceitou, Deus me amou, Deus me abraçou, Deus me encontrou e me deu o seu perdão e esqueceu tudo que eu fiz. Agora que eu reconheci que eu sou um pecador, agora que eu não quero mais pecar, agora que eu tenho o sangue de Jesus que me purifica de todo pecado, eu carrego comigo um medo. Se eu der uma tropeçada, eu estou fora, não sou digno. Você não acha que isso é uma armadilha diabólica? Me ajudem aí. Pois é nessa armadilha que a igreja vem caminhando ao longo dos anos. Nós julgamos e condenamos e criticamos e, enfim, né? Afinal de contas nós temos que ser santos. Sabe o que nos torna santos? Você acha que existe uma maneira de você, através das suas obras, ser um santo? Não, impossível. Como é que você, então, é declarado santo? Justamente por isso, declarado santo por Deus, em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Veja, nós vamos caminhando para você entender uma coisa. Todos nós somos irreversivelmente falhos. Certo? Você julga o seu irmão que falhou, a sua mulher falhou, mas você vive falhando. Sim ou não? O bem que você quer fazer, você não consegue, certo? O mal que você não quer, esse é barbada, certo? É exatamente isso que nos leva a um ciclo de autocondenação e autopunição. Você é consciente, você não é nenhum louco, você conhece a verdade, você sabe que você falhou. Aliás, quando uma criança quer ver uma coisa? A coisa muito comum é virar o copo de refri na mesa. Você vai visitar o seu amigo fino, aquele chato pra caramba, e o seu filhinho, vira. O que você faz? Mas o que é isso? Tu não viu o que tu fez? Não vi. O que foi que eu fiz? A criança está ali já envergonhada. Não? Quem é que era criança e fez isso, passou vergonha? Viu? O que adianta você pisar em cima de alguém que acabou de se pisar? Porque quando nós falhamos, nós temos uma consciência dada por Deus que já, você falhou. Eu faço isso comigo, você faz com você. A sua consciência, quem é que lembra o grilo falante? Quem é que lembra o grilo fica, o Mauro é do tempo do grilo falante, né? Ele já é velhinho, graças a Deus não sou só eu, né?
O grilo falante representava a consciência, e o grilo estava sempre no ombro. Aí quando o cara fazia uma coisa, o grilo gritava no ouvido. É assim conosco. Quando você erra, quando você falha, quando você se estressa, porque nós somos estressados. Sim ou não? Sim. Aí gente se estressa por nada, se irrita por nada, chora por nada, briga por nada, perdoa por nada, né? Mas escute, quando acontece que você falhar, a sua consciência já lhe acusou, não precisa chegar mais ninguém lhe acusando. Seria bom que chegasse alguém e dissesse: querido, lembra de uma coisa, todos nós somos falhos, tá? Não vai te condenar por isso. Você fez porque quis? Não. Pois é. O que acontece quando alguém recebe a graça de Deus? O erro é um acidente, o pecado é um acidente, e que você depois começa uma autopunição, uma autocrítica, um sentimento de isso gera um grande vazio na nossa alma, essa autocrítica. Esse sentimento de falhar gera em nós um vazio que nos deixa meio que confusos, e aí nós buscamos uma compensação. Algo que nos dê um prazer, um alívio. O que é? Comida, bebida, drogas, sexo, alguma coisa. Ou a gente tenta provar que é forte, porque está incomodado, e aí a gente começa a agir. Tudo isso causado por este sentimento de autocondenação, por falhar. Agora, se você entender que o coração de Deus não está centrado em nos acusar e nem em nos condenar, mas em nos perdoar, em nos amar, em nos ajudar a melhorar dia a dia. Se você entender isso, porque querido, vamos lá, vamos ser conscientes, ninguém falha por querer. A falha gera em todos nós um sentimento negativo. Eu ficava atirado num bagaço quando eu falhava. Eu tinha um perfeccionismo na minha vida. Se eu errasse, eu desabava. Quantos são assim ainda hoje? Fale sério. Pode levantar a mão, Zenon. Pode levantar Jair, Vonir, o Gildo, o Ed, o Mauro, a Ana, o Olavo. Tem mais gente que talvez nem se dê conta que quando falha fica com um sentimento ruim, uma tristeza. Quem é que fica triste assim quando falha? Quanta gente. Como muda o foco da pergunta, muda. O que eu quero dizer com isso? É que quando você falha, um vazio cria dentro de você e vem a autocondenação. Punição. Condenação tem punição, tem castigo. Essa é a nossa associação. Por isso é que é importante você ver o que Deus vê. A coisa mais errada que você faz é repreender os seus filhos, gritar com eles publicamente na frente dos outros. E como eu vejo isso? Pobre criança, pobre filho. Deus deveria fazer assim contigo. Cada vez que você desse uma falhada, Deus desse um grito: viu, seu idiota? Não, Deus não faz isso. Deus nem se entristece contigo. Sabe por quê? Ele sabe quem nós somos.
Ele sabe que a sua natureza está contaminada. Você imaginou um doente? Você imagina que você trabalha... Quem é enfermeiro, enfermeira ou trabalha no hospital? Aqui é a Mari, o Leandro. E tem uma doença, o Alzheimer. É uma pessoa com Alzheimer. Pessoa com Alzheimer faz qualquer loucura, qualquer bobagem. Você nunca sabe o que vai esperar dela. Sempre o pior. Deus sabe que nós estamos contaminados. No nosso DNA está o pecado. Certo? Ele sabe. Isso que você tem, ele vê pessoas que pela fé, e é aí que você tem que entender, pela fé estão crendo que haverá um novo dia. Mas enquanto você está aqui, você é intrinsecamente falho e pecador. Porque Jesus disse: não julgueis para que não sejais julgados. Vamos falar sério. A gente julga 24 horas por dia. É ou não é? Querido, é. E é pecado. É pecado. Nós temos que entender que assim como eu falho, o irmão falha, o outro falha, ele não quer mais falha. A sua esposa falha, o seu marido falha, o seu filho falha, o seu pai falha, o pastor falha. Eu vi um jurista hoje dizendo: juízes falham, juízes de altíssimo nível, com todos os dados e informações, tem uma vírgula na lei ali que ele deixa passar e erra. Por isso existe a segunda instância, o recurso. Mas nós não damos chance de ninguém interpor recurso nos nossos julgamentos, verdade? A gente julga, sentencia, condena. Só que Jesus diz: não julgueis para que não sejais julgados. E tu sabe por quem tu vai ser julgado? Duvido que você acerte. Você que contumazmente, você que costumeiramente julga os outros, sabe quem vai julgar você? Me ajude aí, chuta. Você mesmo. Você que é crítico dos outros, se torna um terrível crítico de si mesmo. E você se pune, se autocondena, porque você condena as coisas erradas. E inconscientemente você se torna o seu maior juiz. E você vive numa escravidão de acusação, condenação e autopunição, porque você julga você também. Vocês estão entendendo? Eu quero que o Espírito Santo essa noite traga uma libertação do julgamento e condenação. Receber o perdão completo de Deus, tem que receber o perdão completo. Para você não julgar mais você, não julgar os outros. Para você ser perdoado por Deus e aprender a se perdoar. E a perdoar os outros. Você consegue entender que nós não somos habilitados para sermos juízes de nada,
porque nós somos condenados, que foram redimidos, que foram perdoados sem mérito nenhum, sem fazer nada para isso, simplesmente pelo amor de quem perdoou, que foi o Senhor quando morreu na cruz. Vamos caminhar um pouquinho. Deus é um Deus de perdão. Deus não é um Deus de acusação, nós vamos ver isso mais para frente. Deus é bom, Deus é benigno, Deus é misericordioso, Deus é santo, Deus é justo, Deus é seu amigo, Deus não está julgando as suas obras, você nunca vai fazer as coisas que satisfaçam a santidade de Deus. Você vai dar o seu melhor e Deus vai interpretar o seu melhor como a sua boa vontade, a sua fé, e é o que Ele quer, o seu coração nele. Não é a justiça, é a dele. Deus conhece as suas fraquezas melhor que você, ou não? Deus não sabe o que tu faz escondidinho? Deus não sabe o que tu pensa? Hein? Eu não sei. A sua mulher, a Marisa, não sabe as coisas que eu penso. Em compensação, também não sei o que ela pensa. Mas Deus sabe. Não tem como esconder dele. Mas Ele te ama mesmo assim. Ele não te acusa. Lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 15, Filipe. Hebreus 4 e 15. A Bíblia fala que Ele em tudo, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ah, bom, Jesus podia dizer, olha, eu passei por todas as tentações e não caí em nenhuma delas. Mas sabe por que Ele não faz isso? Sabe? Porque Ele passou na condição de homem sem pecado. Nós não, o pecado não estava no DNA dele. O sangue que corria nas veias de Cristo era o sangue de Deus. Ele não foi gerado pelo homem, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então ele foi o segundo Adão. Por que a Bíblia chama ele de segundo Adão? Porque ele foi o segundo homem gerado por Deus. O primeiro foi Adão, o segundo foi Cristo. E agora ele veio igual a Adão, na mesma condição de Adão, e venceu o diabo. E nos redimiu. Mas ele sabe que aí no seu DNA entrou algo diabólico, no seu sangue, no nosso, e está contaminando. De vez em quando, é que nem tem o vírus da AIDS, né? Ele está às vezes no sangue e não se manifesta, de repente ele resolve, não é assim? O pecado é que nem o vírus da AIDS, ele está aqui, está tudo bem, até que alguma coisa aciona o gatilho. O que aciona o gatilho do vírus da AIDS? Um resfriado, sei lá, eu não sou especialista nessa área, me ocorreu agora. Mas o que aciona o gatilho do pecado dentro de você? A chance de ganhar uma grana boa, uma mulher bonita que passou e você ficou... Aquele cara que ele é mais um sapo do que um príncipe, mas você olha para ele, ele parece um príncipe, não um sapo, né? Dispara o gatilho do pecado que está aí dentro e você cai.
Deus sabe que eu e você estamos contaminados com esse vírus. Por isso que Cristo veio morrer por mim e por você. Não julgue ninguém, porque Ele não julga você. Pare de apontar o dedo para os outros. Sabe quem é que murmura na igreja? Gente que vive julgando e condenando os outros. Eu quero ler Efésios capítulo 2, eu tinha que ter lido no início e não li, Efésios 2, 4, 5 e 6, Filipe, vai lá. Isso de entender o perdão é fundamental para você se libertar de você. Gente, não tem nenhum crítico maior da minha vida do que eu mesmo, você não tem ideia. Você acha que eu não sei quando eu piso na bola? Você acha que eu não sei? Você não sabe quando você dá um tiro no pé? Não sabe? Sabe, né? E aí o que acontece com você? Começa o seu martírio mental. Colocou Efésios 2, 4, 5, 6. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nós estávamos mortos por causa do pecado, nos deu vida junto com Cristo. Pela graça sois salvos, pela graça, favor não merecido. Você não merecia, mas Ele estendeu esse favor para você. Aí você recebe um perdão gratuito e fica acusando e condenando e julgando, porque você é um juiz de si mesmo. Outra coisa que você tem que entender, que o perdão não é uma conquista sua. O perdão é um dom de Deus, ele é dado por Deus. Você não conquista o perdão, você aceita o perdão oferecido por Deus. Você recebe ele. Você aceita. Você tem que admitir o seguinte: eu sou pecador. Isso incomoda a gente. Isso incomoda a gente. Você quer ver como isso incomoda? Você já pisou na bola com alguém? Você viu o que o governador do Rio de Janeiro fez numa declaração, numa conversa que foi gravada dele com o Lula? Você ouviu? Ô Lula, deixa de ter esse espírito pobre, cara. A comprar sítiozinho lá em Atibaia, rapaz, tinha que comprar lá no Rio de Janeiro, lá aquela região serrana, bonita do Rio. Aí tu vai comprar em Atibaia, até parece Maricá. É a mesma coisa que eu dizer assim: ô tu mora em Araricá, tu mora em Parobé, né? Para de ser, né? Sapiranga, o que é isso aqui lá? Porcaria de cidade. Aí o irmão de Parobé ali diz: olha só, deu um tiro no pé. Hoje ele foi para a TV. Eu vim aqui pedir perdão. Cara, eu tirei o chapéu para o cara. Eu achei show de bola o que ele fez. Eu vim aqui pedir perdão. Eu falei uma bobagem. A gente, quando está em privado, a gente fala bobagem, fala brincando, mas fala bobagem. Não tenho nada contra Maricá. Mas você nunca teve que fazer isso? Fala sério. Hein? Bah! Quantas vezes, Jason? Você já fez? Agora isso incomoda a gente, né? Tequila. Que feio. Sabe por quê? Porque você acha ruim? Porque você quer ser perfeito. Você acha que você é
Eu sou, não, eu sou, eu não piso, eu não erro. Que não erra, cara, que não falha. Você só tem que admitir, eu sou falho e pronto. A hora que você entender que você é falho e parar de se condenar e se julgar, vai sair uma montanha das suas costas. Você vai ser livre. Ah, errei, me perdoa, não queria errar, não é a minha natureza errar, mas errei, eu sou falho. Quando você consegue agir assim e viver isso, você estende isso para os outros. Aí as pessoas erram com você, você não, querido, fica tranquilo, tá tudo certo. A gente é assim mesmo. Você está entendendo? Você está me entendendo? Amém? Quando você crer corretamente, você começa a agir corretamente. E o que eu estou ensinando é você a crer corretamente. Você tem que entender o seguinte: eu sou um pecador, falho, e todos somos. Então o irmão falhou, ele falhou hoje, amanhã é eu. Quando você começa a entender isso, a convivência com todo mundo fica muito melhor. Você muda, você tira um fardo, porque aí você errou e você não fica se martirizando, eu errei. Você vai chegar a dizer, eu errei. E se você estiver num grupo que todo mundo entende isso, você vai dizer assim, aplaudir você, é isso aí, errou, reconheceu e segue o barco, te levanta e vai embora, continua, não para. Porque a Bíblia fala, Paulo diz o seguinte, não é do que chega primeiro a carreira, a corrida da fé, não vence quem chega em primeiro lugar. Sabe quem é que vence? Quem não desiste, quem não para, quem continua. Caiu, levanta e continua. Mas já passou todo mundo, não importa, continue. Outra coisa, por que você tem que se punir? Você não acredita que os seus pecados foram punidos no corpo de Jesus? Hein? Você não acredita que tudo que ele passou, toda aquela surra, toda a maldade que fizeram com ele, foi por causa dos seus pecados? Se ele já pagou, por que você vai ter que pagar? Se ele já pagou, está pago. Se ele fez isso para mim e fez isso para você, eu não tenho direito de acusar você e condenar você, e nem você tem direito de me acusar e condenar a mim. Quem nos condenará se é Cristo quem nos justifica? Diz Romanos 8. A gente está sempre acusando e condenando, mas vem cá, Cristo não justificou ele, e como é que você está acusando e condenando ele? A graça, sob a graça, tudo que nós fazemos hoje, nasce de uma motivação interior, que flui diretamente de um relacionamento amoroso com Deus. Não é por obrigação, não é por medo, é por entender que você recebeu tanto de Deus. E sabe, eu acho que todos nós deveríamos de morrer, ir para o inferno, ficar uma semana lá e depois ressuscitar, e aí dizer assim, tá, e agora? Tu quer ir para o céu ou para o inferno? Porque aí você entenderia o tamanho da salvação que você recebeu, o tamanho do perdão, o tamanho da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Aí você, se isso acontecesse, você salvaria milhões de pessoas. Tem a história de um mineiro na Inglaterra, que a mina desabou e ele ficou soterrado. E quando o resgate chegou, ele estava morto. Pegaram ele, colocaram no caixão, levaram ele para o necrotério. Quando tiraram ele do caixão, que largaram ele no necrotério, isso já fazia 3 horas que ele estava morto, largaram ele, bateram com ele no chão, ele deu um pulo. Ele esteve morto e esteve no inferno.
Ele se tornou o maior evangelista da Inglaterra. Ele caminhou a Inglaterra inteira a pé contando o testemunho dele. Milhões de pessoas se salvaram pelo testemunho dele, no mundo inteiro. Você precisa entender que a graça é muito maior do que a lei. Quando Jesus veio, os fariseus disseram, mas está escrito. Isso está escrito. Jesus disse assim, é verdade, está escrito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, que quem olhar com intenção impura para uma mulher, já adulterou com ela. O troço ficou horrível. Se isso virasse lei, né? Quem é que ia julgar isso? Quem é que ia, olha, o fulano olhou com a intenção impura. Só Deus podia fazer isso, não é? Então Jesus, ele coloca o seguinte: se a graça, ela amplia, mas ela amplia outras coisas, porque a lei dizia, amarás o teu próximo como a ti mesmo, mas não explicitava o que é amar. A lei dizia, não adulterarás, né? A lei dizia, não matarás. A graça te capacita a dar a vida por outro. Na lei, não tinha isso. A lei até dizia, mão por mão, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. É aquela lei do bateu, levou. A graça, ela te capacita a dar a vida por alguém. A lei diz assim, não adulterarás, mas a graça, ela anula todo desejo maligno dentro de você. Sabe quando vem um sentimento, um pensamento maligno? Aí vem você vê a cruz, você vê o amor de Deus, e aquilo funciona como um antídoto, não é verdade? Não, isso não é para mim. Propostas e coisas ruins, né? A graça, bom, eu quero encerrar com isso aqui. Há uma graça renovada para cada erro, né? Há uma unção e uma graça em receber o perdão para você não se sentir culpado nem condenado. Você precisa aprender a receber esse perdão. Há uma paz dentro de nós quando nós não caímos da armadilha da autocondenação, porque aí entra o entendimento, e esse entendimento ele vai disparar a graça dentro de você, que você vai estender para o outro. Você falhou, errou. Em vez de se autopunir e se autocondenar, você vai ministrar o perdão. O Senhor me perdoou, eu sou falho. E isso vai gerar dentro de você o seguinte: quando alguém falhar com você, você vai instantaneamente estender para ele a mesma graça. Não, ele é falho também, igual a mim. Assim como eu falho, ele falha. Assim como Deus me perdoa, perdoa ele, está tudo certo. Isso desata uma graça. Eu quero, para finalizar, falar sobre a mulher adúltera. A mulher adúltera, que está em João 8 e 10, só um textozinho para você entender algumas coisas. Jesus não chegou para a mulher que foi apanhada em adultério e disse para ela, olha aqui mulher, você não pode pecar, você não pode fazer isso, tá? Porque se você pecar, você vai ser condenada. Olha a palavra que Jesus chegou e disse, mulher, onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram? Não, foram embora e não me condenaram. O que Jesus disse para ela? Alguém lembra aí?
não te condeno. Bom, então primeiro ele remove o quê? A sentença de condenação. Você não está condenado a nada. Então não peques mais. Se você recebe no seu coração essa sentença de perdão e não de condenação, você não tem mais vontade de pecar. Você não tem mais sentimento de pecar, você tem sentimento de perdoar. Então, essa é a terceiro ponto que você tem que crer. Primeiro, lembra qual foi o primeiro? Você tem que guardar. O primeiro, creia no grande amor de Deus por você. Ponto final. Creia no grande, creia que você é amado por Deus de uma maneira que você não consegue nem entender. Ponto final. Eu nem sei porque que Deus ama um cara tão idiota que nem eu. Mas eu sei que Ele ama e pronto. E não te mete com Ele. Não te atravessa com Ele por minha causa, porque Ele me defende. E Ele te defende. Ele te protege. Ele cuida de ti. Você é a menina dos olhos dele. Você não toca nele, né? Ninguém toca em você de graça, certo? Creia no grande amor de Deus. Qual foi a segunda? Alguém salvou. Você tem que se ver como Deus te vê. Não como o diabo te vê, o mundo te vê, a sogra te vê. Né? Você tem que se ver como Deus te vê. E hoje que eu me esqueci, como é que é mesmo? Receba o perdão completo de Deus, porque quando você recebe um perdão completo, você estende esse perdão. Fica fácil perdoar, compreender, não julgar, porque a gente murmura e julga o dia inteiro. Para com isso, você é todo atrofiado. Eu me lembro, quando eu era guri, a minha mãe, a gente falava de um irmão, a minha mãe gritava, o roto falando descozido. Quem é que já ouviu essa expressão? Olha lá, ó. Roto é rasgado, né? Descozido é descosturado. É assim, o cara que está com a calça rasgada, falando do que está com uma calça cortada, uma coisa assim, né? Ou seja, o cego criticando o surdo, né? O paralítico zombando do cego. Quando a gente faz esse tipo de coisa, quando a gente se coloca como juiz, a gente assume uma posição que nós não temos o direito, quando você julga e condena. Então receba o perdão completo, e aí você aprende a se perdoar a você, porque o pior inimigo, o juiz mais maldoso com você é você mesmo. Gera um vazio na sua vida, gera um monte de consequências. Eu estou falando e uma psicóloga me ouvindo, né, Gabi? Esse tipo de coisa desencadeia, né? Um monte de reação negativa, porque tu está sempre te autopunindo, te condenando, aí vem um vazio, aí vem uma compensação, aí você come demais, você bebe demais, você usa droga, aí quando você perdoa, quando você se aceita, não significa que você se acomodou, eu posso fazer o que eu quiser agora, não, porque se você tem uma fé viva em Jesus, essa fé exige uma ação. A fé genuína te empurra para uma ação. Se você não é empurrado para uma ação com a sua fé não é genuína, nem é fé. Entendeu? A fé te impulsiona a uma ação. A fé te impulsiona a amar, a obedecer, a servir, a ajudar. A fé em Cristo, a fé no perdão e na graça de Deus te impulsiona para o bem. Se você não é impulsionado para o bem, e para servir, e para perdoar, e para ajudar, provavelmente você está com uma fé errada,
uma fé que não é legítima, não é genuína. Você está sendo apenas egoísta, buscando alguma coisa para você. Vamos ficar de pé. Oh, come to